Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Coco Presbyterian Church. Esse culto começou lá quando o Covid apareceu e o pessoal não podia ir na igreja, nós resolvemos começar a fazer esse culto, a gravar esse culto e lançar no domingo à noite para o pessoal que ainda não podia ir na igreja. O Covid já foi embora, pelo menos está ainda aí se aguentando aí, dando um susto na turma de vez em quando, mas pelo menos as igrejas já voltaram a ter os seus cultos normais, pelo menos a nossa igreja. Eu sou pastor da Coco Presbyterian Church, uma igreja americana aqui na Flórida, e se você mora aqui no Brevard County e quiser fazer uma visita para a gente, o nosso culto em inglês é às 10h30 e a nossa escola dominical às 9h15 da manhã. Então faz uma visitinha para a gente, né? Mas em português a gente lançou esse culto, né, à tarde. Então eu gravo esse culto. Não é bem um culto, né? É uma devocional mais compridinha um pouquinho, para te abençoar, te edificar no final de semana, te dar uma sustância, né? Como dizia meu querido amigo Jeremias, né? Te dar uma sustância no fim de semana, né? Porque durante a semana eu lanço o Pingo de Prosa. Então de segunda a sexta eu lanço meditações curtinhas, né, na hora do almoço, chamado um Pingo de Prosa. Então esse é o objetivo. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja. A intenção aqui não é competir com ninguém, não estamos competindo, não temos nem condição de competir, né? A nossa igreja não tem culto em português, né, nesse sentido. Tem esse aqui na internet, né, mas não temos, tem poucos brasileiros aqui ainda na nossa área, né? Mais para o sul e Orlando tem mais brasileiro, mas aqui ainda tem pouco. Não dá para fazer algo, né? Então a gente vai mantendo esse ministério aqui, e é justamente para te abençoar, orar por você, trazer uma palavra de Deus para você. E é esse o nosso objetivo. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela oportunidade que temos de, através da internet, nos comunicar, abençoar outras pessoas, trazer a tua palavra, edificar vidas, Senhor. Queremos orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Queremos pedir que o Senhor as abençoe, guarde, proteja, sustente, ó Deus, nesses dias difíceis que nós estamos passando. Que o Senhor possa realmente trazer, ó Deus, conforto e edificação para a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo. Abençoa a família, as finanças, saúde, e fica com eles, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Como eu faço toda semana, queridos, eu ponho uma música para te abençoar. E essa semana, e acho que semana que vem, eu vou pôr música da Banda Azul. Não sei se você que já conheceu a Banda Azul, já ouviu falar da Banda Azul. São amigos meus, eu trabalhei com eles quando eu estava no Brasil, eu trabalhei muito tempo com eles, na época do Janires, né? Ainda vou contar essas histórias aí para vocês, né? Trabalhei com o pessoal, gente muito boa, crente, uma benção. Então, hoje nós vamos ouvir uma música da Banda Azul, Vamos ouvir a música de hoje.
Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Vamos salvar as baleias, vamos limpar os riachos, vamos conhecer o planeta. Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Antes de tudo, vamos louvar. Conhecia a Banda Azul, conhecia essa música, louvor, né? É um pouco antigo, né? É da minha época, não é, nem mais é da minha época, é mais recente. Eu já tinha saído do Brasil, creio, quando eles gravaram esse disco, né? É um pessoal muito bom, eu tenho um orgulho santo de ter a amizade deles e de ter trabalhado com eles durante um tempo, quando eu estava ainda no Brasil, né? Gente muito, muito boa e amigos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que é uma necessidade. O meu objetivo aqui não é ser extremamente profundo, nem no Pingo de Prosa, nem aqui no nosso culto. O objetivo aqui é tratar do básico da vida cristã, do abecedário da vida cristã, ensinar os primeiros passos. Então eu gostaria que você orasse por nós e compartilhasse esse vídeo realmente com pessoas que estão chegando agora, que não tem tempo de estudar, de ler, de crescer, né? Que é a correria da vida. E o meu objetivo é te dar ferramentas, instrumentos para que você consiga crescer na tua vida cristã, devocionais, ensinamentos, quem sabe te atiçar para estudar mais, para ler mais, para descobrir mais aquela verdade que eu toco. E às vezes é só, né, só uma passa de raspão, né, naquele tópico, não dá para ir profundo, né? E hoje nós vamos falar de algo que é extremamente necessário para a nossa vida cristã, para todos nós, não importa aonde você se encontra na tua vida cristã. Você pode estar começando agora ou você já pode ser velho na fé, como diz o outro, né? Velho na fé. Todos nós enfrentamos dificuldades nessa área, que é a dificuldade de manter uma vida devocional. Na minha época aí no Brasil, a gente chamava, quando eu era moço e me converti, a gente chamava de hora silenciosa, que era aquele momento que você tirava no dia, ou de manhã cedinho, ou à noite, ou durante o dia, né? Eu variava, né? Mas era aquele momento que você tirava para ler a palavra, para ouvir a palavra, para orar, para meditar, né? Então era aquele momento especial, né? Tem gente que tem o seu esqueminha, levanta de manhã, faz isso, faz aquilo, ora, medita, estuda a palavra. Tem gente que faz isso na hora do almoço, que é o melhor horário. O almoço, né? Antigamente o almoço era um pouquinho mais longo, então você levava um lanchinho para o almoço e arrumava um cantinho e fazia a sua devocional. Tem gente que faz isso na hora de dormir, antes de dormir eles fazem a sua devocional. Não importa nesse sentido como é que você faz. Nós temos que saber a dificuldade. Todos nós sem exceção, e eu estou incluído nesse nós aí, nós enfrentamos dificuldades na vida devocional. E Jesus já sabia disso. É por isso que esse texto aqui faz parte do Sermão da Montanha, porque Jesus queria que os discípulos, os apóstolos, entendessem isso e soubessem das dificuldades. Então eu vou ler para você Mateus 6, 5 a 8. Mateus 6, 5 a 8. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais.
E essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nesse instante. Que a tua palavra se torne viva, eficaz, transformadora nas nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos escutando. Me abençoe na comunicação e abençoe a cada um que está nos escutando, nos assistindo, a entender a tua palavra, ouvir, entender e praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Então, esse texto aqui, Jesus vai nos dar algumas, deixa eu ver a lista que eu fiz aqui, eu fiz quatro dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida devocional. 4 dificuldades normais que você enfrenta, eu enfrento na nossa vida devocional. Esse texto é um texto maravilhoso que Jesus está compartilhando com os apóstolos, os discípulos que estavam ao redor dele, né? Que é o Sermão da Montanha. A primeira dificuldade que nós temos é a motivação correta. É ter a motivação certa para fazer, ter essa vida devocional. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga. Esse é o grande problema. Aqui a motivação deles era aparecer, mostrar que eles eram santos, contar, né? Não, eu oro, e a minha devocional é na praça pública, né? Eu não tenho outro lugar para fazer, então eu oro, e oro em voz alta para todo mundo saber que eu estou orando, então eu vou num lugar para tomar um café, e oro, e faço aquele negócio todo, levanto a minha mão, etc. Motivação errada. Motivação errada. A nossa motivação para esse momento é buscar a Deus, buscar o Senhor. Esse é o motivo, deve ser o motivo correto. É o crescimento diante do Senhor. Eu quero crescer na minha vida espiritual. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero crescer, eu quero ouvir a voz dele. Quero compartilhar com ele as minhas necessidades. Eu quero louvá-lo, engrandecê-lo. Essa é a motivação correta que deve fazer parte da nossa vida devocional. Não é aparecer. Deus faz, né? Tem gente que faz isso só para aparecer. Não é o nosso caso. O nosso caso é fazer para crescer. É buscar o Senhor. Fazer para que a gente possa louvá-lo, adorá-lo, trazer para diante dele as nossas petições, as nossas orações, o nosso clamor, e ouvir a voz dele, estudar a palavra, aprender dele. O conde Zinzendorf, um conde muito famoso na história da igreja, ele fala o seguinte, ele fala: eu só tenho uma paixão na vida, uma paixão só, que é Jesus Cristo. Então essa é a nossa motivação para nos aproximarmos de Deus, para termos uma vida devocional. É o nosso relacionamento com Deus. É aprofundar o nosso relacionamento, é conhecê-lo mais, através da palavra, do estudo da palavra, da meditação. E é orar, louvar, engrandecer o Senhor. Então essa é um dos desafios que nós temos, um dos problemas que nós temos, das dificuldades que nós temos, é justamente a motivação. Para que você quer fazer isso? Eu quero porque eu quero orar mais do que os outros, eu quero ler mais a Bíblia que todo mundo lá na classe de escola dominical, eu quero fazer isso porque... Qual que é a tua motivação? Aparecer? Não, a nossa motivação deve ser buscar o Senhor e crescer diante dele. Então, essa é uma dificuldade de ter a motivação correta. A segunda dificuldade que nós enfrentamos, que Jesus compartilha aqui, é o tempo. Tem um tempo determinado para a vida devocional. Um tempo determinado. Versículo 6 diz assim: tu, porém, quando? Aí é o tempo, é o quando. Quando orares? Quando orares? Esse aqui é o tchan da coisa, né? Quase sempre nós damos para o Senhor aquilo que sobra do nosso tempo, e muitas vezes daquilo que sobra de tudo, da nossa energia, no nosso dinheiro. Quase sempre a gente dá o que sobra. E o tempo faz parte disso.
Que eu tenho 5 minutinhos, deixa eu fazer correndo aqui, deixa eu ler meu livrinho aqui, a Bíblia. Agora a gente tem, né? Eu tenho a Bíblia no telefone. Então eu ponho a Bíblia no headphone e vou ouvir, porque eu estou lendo em inglês. Então me ajuda, né? São várias coisas trabalhando, né? Eu junto o útil ao agradável e ao necessário, né? Eu preciso aprender como pronuncia as palavras em inglês, porque eu vou acabar, eventualmente eu vou ler um desses textos, eu quero saber como é que pronuncia, mas eu quero aprender em inglês também, e de vez em quando leio em português, né? Escuto em português, mas tem esses programas, eles têm tempo, eles podem te mandar um e-mail para te avisar, falou, está na hora de ler a tua Bíblia, né? O texto, eles podem te mandar um e-mail para ler o texto, manda um e-mail com o texto que você está lendo. A gente não tem desculpa, né? Mas tem um tempo determinado. É de manhã? Então é de manhã, né? É na hora do almoço? Então é na hora à noite. É claro que isso pode mudar durante o dia, pode. Pode acontecer alguma coisa, você perdeu o horário para trabalhar? Pode. Então você perde o horário, tem que tomar banho, tem isso, tem aqui, trocar de roupa, não sei o que, quando vê, cadê? Não deu tempo de ler as Escrituras. Arruma outro tempo. Você tem que ter flexibilidade para não se tornar um fariseu. Mas tem que ter disciplina para manter a tua leitura das Escrituras. Porque através da leitura, da oração, né, e usar todos os momentos que você tem da vida para orar. Então, muitas vezes você está no carro, ora, louva. Você está na hora do almoço, né, tem um momento de oração antes de almoçar para agradecer a Deus e pedir para outras coisas do dia. Né, na hora da janta, ora. Né, então, você mantém esses horários de oração e para que você tenha esses tempos determinados de oração, de meditação. Então, é isso que a gente precisa, né? Precisamos de um tempo determinado para buscar o Senhor. Para buscar o Senhor. Adão tinha, né? Adão e Eva, eles tinham, né, um tempo o Senhor. No fim da tarde passava no jardim para ter comunhão com ele. Davi tinha, né? No Salmo ele fala que, né, tantas vezes por dia ele orava e louvava a Deus, né? Jesus tinha, né? A gente vê Jesus tendo momentos, né? Isso são instruções para nós, né? A gente aprende com Jesus como é que funciona, né? Ele tem os momentos dele de oração, às vezes era à noite, às vezes de manhã. A gente sabe que ele mantinha esses horários, né? E os apóstolos aprenderam com ele. Então, quando é muito importante, determine, marque um horário, né? Marque um horário. Eu lembro, quando eu era moço, quando eu me converti, eu marcava de manhã cedinho. O corpo acordava cedo, marcava, punha o despertador, né, para ajudar até o corpo a aprender a levantar naquele horário. Então tinha o horário marcado de manhã, né? Hoje em dia continua de manhã, mas não tão cedo, né? Mas continua de manhã, mas é à tarde, durante a noite, né? E eu vou não revezando, eu vou adicionando tempos de devocional. Adiciono, né? É um estudo bíblico que eu escuto na internet, né? É uma mensagem que eu vou adicionando ao tempo que eu tenho com o Senhor para orar. Então tem um tempo determinado. Essa é uma grande dificuldade nossa hoje em dia. Nós vivemos num mundo louco. A gente precisa ter, né? Se você consegue ser flexível, mas manter, né? Mas tem gente que precisa marcar o horário e falar, está na hora de eu parar, pegar a palavra, meditar, orar, louvar a Deus, ter comunhão com Ele. Então tem gente que precisa dessa disciplina e ela é importante para todos nós. Jesus fala de mais outra dificuldade que nós enfrentamos na nossa devocional, que é o local adequado. Local adequado. Verso 6 diz assim, olha, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Muitas vezes, queridos, nós não temos um local adequado para orar. Eu lembro um colega que morava num apartamento pequeno com a família, colega de seminário, e ele fala, olha, o meu local era o banheiro, era o único local, o resto tinha gente na casa. Então, levantava cedo, ia para o banheiro e fazia a minha
devocional lá. Então, é ter um espaço onde você pode orar. Eu tinha um presbítero, quando eu era pastor na nona igreja, eu tinha um presbítero que ele construiu na casa dele, né, uma benção, construiu na casa dele não era uma casinha, né? Eu não sei como é que eu falo isso em inglês, que coisa, que em português, que coisa, né? Mas ele construiu uma casinha, né? Pequena, um cômodo só, né? De oração. Então ia para lá, tinha um mapa mundi na parede, aquele negócio todo, e intercedia, né? Intercessor, uma benção. Então, lugar, tem gente que tem, né? Tem gente, você talvez tenha um lugar na tua casa que você pode ir, fecha a porta e ali você fica com o Senhor, estuda, lê, ora, louva, né? Tem gente que não tem, você tem que adaptar, mas você tem que ter um lugar apropriado, né? Talvez se você vai lá para aquelas lanchonetes, aquele lugar, vai lá para o cantinho onde você pode ficar a sós, né? E o burburinho não te atrapalhe tanto, e o movimento de pessoas não te atrapalhe tanto. Ou então lá né, o teu lugar onde você trabalha tem um jardim, tem um lugar que você pode ir sentar numa árvore, afastado, um lugar onde você possa ficar quieto com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor, orar, louvar, meditar na palavra de Deus. Então é um lugar quieto, um lugar retirado. Jesus ia para os montes, né? Ia para monte, jardins, ele ia, né? Ele arrumava o canto dele, horários, né? Os horários mais que não tinha ninguém andando. Ele arrumava o jeito dele, se adaptou aqui. Então a gente tem que aprender a fazer isso, queridos, escolher um lugar para fazer isso. Aquele lugar é o lugar onde eu vou orar, onde eu vou estudar a palavra, onde eu vou meditar, eu vou louvar a Deus ali e ter aquele momento de oração, né? Ter aquele momento de oração. E não precisa ser, né? Antigamente a gente podia ter 1 hora para fazer isso, 2 horas. Hoje em dia, tirar esse tamanho desse período, né, do dia é complicado para nós. Mas, né, o pessoal sugere 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Começa com pouco, não começa com muito. Eu comecei com muito, foi um desespero, né? Começa com pouco e depois aumenta. É preferível começar com pouco e conseguir cumprir do que começar com muito e falar, não vou dar conta, e desiste geral, né? Então arruma um lugar adequado para fazer isso. E finalmente, a maneira certa de fazer. A maneira certa de fazer. O versículo 7 a 8 é muito interessante, que Jesus diz que quando você fizer isso, não use vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade. Antes que você peça, Ele já sabe o que você precisa. A maneira certa não é uma reza, não é uma liturgia, no sentido de que aquele negócio... E tem que ser assim, eu faço 5 minutos assim, assim, depois disso eu falo isso, depois daquilo eu falo aquilo, aí eu oro essa oração. Não. Nós não estamos falando disso. É um momento de oração, onde você vai abrir o teu coração para o Senhor. Tem pecado para ser confessado, é ali que você vai confessar. É você e o Senhor ali. Tem louvor para ser oferecido, é ali que você vai oferecer o louvor. E aí você vai ouvir Deus. Não é só você falar com Deus. É Deus falar com você. O estudo da palavra, a leitura, a meditação, o estudo da palavra devem acontecer nesse momento. Nem que seja pouca coisa. Mas tem que acontecer. Então é extremamente importante que esses passos... E essa é a grande dificuldade hoje em dia, porque nós não temos tempo, não sabemos como é que faz. Você pega um livro da Bíblia, começa... Eu, por exemplo, agora estou lendo o Novo Testamento. Estou lendo o Novo Testamento. Na época da quaresma, né? Quaresma aí no Brasil, Lent Season, eu li os Evangelhos. Então era o meu desafio, vou ler os evangelhos nesse período. Consegui ler todos os evangelhos. Agora eu estou lendo o livro de Atos até o Apocalipse. Então estou lendo. Então já estou lá em Tiago, acho que estou em Tiago já. Então
Estou indo, estou avançando. Leio dois versículos, 2 capítulos, né? 2 capítulos de cartas diferentes e vou mantendo. Esses programas que a gente tem no nosso telefone, eles dão programas de leitura. Dão programas de leitura. Então você põe lá, bate, né? O que eu faço é isso, eu bato o programa, eu quero só os profetas, eu quero salmos, você escolhe o que você quer, eu quero a Bíblia toda, né? Então, normalmente eu leio a Bíblia toda no ano, provavelmente 2 vezes. Né? E aí depois eu vou picando. Pego os profetas, pego os salmos, pego o Novo Testamento, pego só os evangelhos, só essa carta de Paulo, né? Eu vou, os livros de Moisés, né, o Pentateuco, então eu vou picando o resto, né, as outras áreas, os outros dias, né, do tempo que eu tenho, eu acho outras coisas para ler. Mas leia as escrituras, leia, medite. Né? Então é oração, é comunhão, é louvor e é meditação na palavra de Deus, leitura, meditação, estudo da palavra de Deus. Essas são as dificuldades que Jesus apontou para os apóstolos, para ter esse tipo de vida devocional, essa hora tranquila, né? Tem gente que chama de hora tranquila, hora devocional, né? Momento a sós com Deus. Não sei como é que você vai chamar isso. O nome que se dá não importa. As dificuldades todos nós enfrentamos do mesmo jeito e Jesus sabia disso, é por isso que ele está tratando desse assunto com os apóstolos e com os discípulos dele. Porque ele sabia que todos eles iam enfrentar esse tipo de problema. A motivação correta, por que eu estou fazendo isso, o tempo determinado, que hora que eu vou usar, que hora que eu vou fazer isso, quanto tempo vai levar, um local adequado para fazer isso. Porque o povo lá, eles viviam, eram 2, um apartamento de 2 quartos, 2 cômodos, né? Normalmente eram só 2 cômodos, então família toda ali. Então para onde vai? Vai lá para cima. E para onde que vai? Então, vai para a rua, vai para o monte. Hoje em dia a gente tem mais espaço, né? Mas o lugar adequado e a maneira certa de fazer. Maneira certa de fazer. A leitura da palavra, louvor, oração e meditação. É assim que nós vamos crescer, queridos. Não existe mágica para crescer na vida cristã. A gente tem que fazer isso aqui. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse instante e agora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo e desafie a cada uma delas a desenvolver uma vida devocional com o Senhor, a tirar um tempo do dia que eles têm para meditar, orar, louvar o teu nome, Senhor. Ouvir a tua voz. Dá graça para eles. Abençoa, ajuda a gente a crescer no teu conhecimento, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter parado aqui, assistido o vídeo. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que você conhece alguém que precisa ouvir isso, né? Um crente novo, alguém que está lutando para descobrir como é que faz isso, essas coisas. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Ajuda a gente a abençoar outros, tá bom? Eu espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, domingo que vem nós estamos de volta. Um grande abraço. Deus te abençoe.